Oi, aqui é o Fábio Melo, teólogo cristão. Estou numa sequência de estudos aqui sobre o livro Introdução Bíblica de Norman Geisler e William Nix. Como a Bíblia chegou até nós, hoje nós vamos estar vendo o capítulo 8. E nós vamos entrar aqui numa parte que vai se falar sobre a extensão do cânon do Antigo Testamento. E eu compartilhei até com alguns irmãos uma apostila que vai falar da equivalência dos 22 ou 24 livros da Bíblia Hebraica com os 39 livros da Bíblia Protestante, que é exatamente o mesmo conteúdo, mas a organização é diferente. E aí eu pretendo colocar nesse vídeo aqui, além do link para você poder adquirir esse livro, também o link dessa apostila que eu preparei para você entender melhor essa parte da equivalência. E também o conceito de Tanakh, que eu já abordei em outros vídeos de forma superficial, para você enxergar melhor como funciona esse conceito. Agora nós vamos trabalhar aqui, nesse capítulo 8, a ideia de que existem 4 classificações para os escritos bíblicos em relação à canonicidade do Antigo Testamento. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é de homologumena, que significa falar como um. Ou seja, são os textos que são entendidos que dão uma única mensagem, eles falam como se fosse um texto. O segundo conceito são de livros bíblicos que não foram classificados dessa forma, como se tivessem sido questionados por alguns. Foram classificados como antilegomena, que seria falar contra, porque alguns falaram contra esses livros. Os livros não bíblicos, que foram rejeitados por todos, são intitulados pseudoepígrafos, ou, melhor dizendo, falsos escritos. E ainda uma quarta classificação, seria aqueles que são aceitos por uns e rejeitados por outros, que são chamados apócrifos, que remete ao sentido de escondidos ou duvidosos. É muito interessante essa introdução para a gente poder entender que existem essas 4 possibilidades de classificação dos textos bíblicos e que isso vai nortear ao longo da história o cânon de cada comunidade. Tá? Aqui a gente vai ver que foi falado ponto a ponto. Primeiro se fala aqui, resumidamente, sobre homologumena, que seriam os livros aceitos por todos. Pensa nos 39 livros do Antigo Testamento, estando de fora apenas 5 deles que foram em algum momento questionados, mas no final não foram retirados. Os 5 excluíveis seriam Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Esther, Ezequiel e Provérbios. Então, em algum momento da história, esses livros foram questionados e o ponto de questionamento de cada um desses livros está aqui nesse capítulo. É muito interessante você poder ler e aprofundar. Os livros rejeitados, também os pseudoepígrafos, são estudados à parte, colocados como que nem tudo nesses livros seriam mentira, muita coisa ali é no contexto de fantasia ou de tradição religiosa, mas que tem raízes em alguma verdade. E é interessante pensar nisso, porque livros como o livro de Enoque, a Assunção de Moisés, eles são citados na Bíblia e eles trazem muitos elementos que são fatos e outros que são figuras difíceis de você colocar uma doutrina apoiada em cima disso. Mas o cânon formado, muitas vezes ele reafirma e
ele confirma alguns fatos desses livros considerados como falsos escritos. Mas você vai ver que muito disso gera polêmicas, né? Gera questionamentos. E o mais interessante é você poder estudar isso com profundidade, lendo os próprios livros, não fugindo dessa leitura. Como eu disse no vídeo anterior, muitos líderes orientam até o próprio livro ali canônico de Apocalipse, orientam as pessoas que estão sendo discipuladas a ter medo de estudar isso. Ah, não, deixa para ler depois e tal. Não, lê, você não vai entender muita coisa, mas começa sempre a ler e reler, e aí o entendimento vai surgindo à medida que você vai estudando mais profundamente a palavra. Então, incentive a leitura de Apocalipse, incentive a leitura dos livros apócrifos e outros livros citados na Bíblia, porque a pessoa ela vai começar a entender a ideia de canonicidade a partir que ela conhecer aquilo que também não faz parte do cânon. Muitas vezes o contexto histórico é necessário. Podemos citar aqui os livros de Macabeus. Como que você vai entender a história do povo de Israel, do povo judeu, sem entender o livro de Macabeus? É uma lacuna que não tem como você não recorrer a isso como documento histórico, por exemplo. Então é importante conhecer esses livros. É interessante, traz até uma lista aqui dos pseudoepígrafos com uma classificação. Você pode olhar aqui, muito interessante. Os lendários, apocalípticos, didáticos, poéticos, históricos, dentre os pseudoepígrafos. Né? Muito interessante. Aqui tem um argumento muito bom falando sobre citações de Paulo que ele faz de alguns poetas não cristãos. Tipo, não é porque um livro é citado no Novo Testamento que ele deveria ser canônico por causa disso, né? Como o livro de Enoque, a Assunção de Moisés, porque o próprio apóstolo Paulo, suas cartas que são canônicas, né, no Novo Testamento, cita poetas que não são cristãos. Aqui traz alguns exemplos, né? Arato, em Atos 17, 28, Menander, em 1 Coríntios 15, 33, e Epimênides, em Tito 1, 12. Sua Bíblia vai ver esses textos bíblicos. Esses são os poetas do contexto ali contemporâneos ao apóstolo Paulo, contextos seculares, né? Poetas não cristãos não são citados por ele, nem por isso os textos deles são canônicos. Mas a gente tem que entender que a verdade, ela não importa quem a diga, ela sempre vai ser verdade, né? Que o texto coloca muito bem, né? Quer pronunciada por um poeta pagão, quer por um profeta pagão, como em Números 24, 17, por um animal irracional, como em Números 22, 28, ou mesmo por um demônio, Atos 16, 17. Então, se você for buscar essas referências, você vai entender que a verdade, ela mesmo dita por personagens não, vamos dizer assim, tidos como inspirados, ela sempre vai ser verdade. E prosseguindo nesse estudo, você vai poder ver o Antilegomena, né, mais detalhadamente, livro por livro. Me chamou muito a atenção que o ponto de questionamento foi no livro de Esther, né, um daqueles 5 livros, né, Eclesiastes, Esther, Cânticos e os Cânticos, Ezequiel e Provérbios. O que mais me chamou a atenção foi a ausência do nome de Deus no livro de Esther. Isso foi um motivo de dúvida, né, de alguns estudiosos, algumas comunidades, né, de alguns rabinos, com o tempo. Citou aqui que uma das escolas que mais levava questionamento sobre isso era a escola de Shammai. E aí eu boto aqui para você pesquisar exatamente a escola de Shammai e a escola de Hillel. Então, quando você vai entender que os fariseus tiveram um tempo de glória, onde eles preservavam os estudos das escrituras e construíram com muita responsabilidade doutrinas realmente bíblicas. Mas com o tempo houve divisões e o desvio, o afastamento dos princípios que Jesus veio repreendê-los a observar como misericórdia, justiça. Jesus, ele inclusive tinha mais a ver em seus ensinos com a escola de Hillel do que a de Shammai. Então, quando você for analisar, né, por exemplo, um expoente dessa escola de Hillel, o próprio Gamaliel, que
seria o rabino que treinou o apóstolo Paulo no conhecimento das Escrituras. Então, você vai começar a conectar e entender os pontos da Bíblia a partir desse tipo de estudo, onde você está estudando a formação da própria Bíblia. É muito interessante. A leitura desse livro é algo fundamental para quem quer ter uma visão ampla, profunda das Escrituras e construir isso um pouco mais rápido. Né? Não é uma leitura rápida, mas é uma leitura um pouco lenta, só que ela vai te ampliar a visão. Você que quer estudar e conhecer a Bíblia com um pouco mais de profundidade. Aqui também tem uma lista, né, de livros apócrifos. Eu acho muito interessante sobre a diferença de pseudepígrafe para apógrafo. Tá? Tem outra lista aqui que você vai ver. Vai te ajudar muito a entender. E vai colocar aqui os momentos onde esse filtro foi feito. Né? Vai citar aqui o Concílio de Trento, em 1546, que é aquele que definiu o cânon católico. Vai citar aqui os rolos da comunidade do Mar Morto. Então, muitas curiosidades, muita coisa boa nesse capítulo, que você vai aprender, inclusive as razões por que se rejeita a canonicidade dos apócrifos, perdão. Os pontos aqui são interessantes: a autoridade do Novo Testamento, tradução da Septuaginta, a Bíblia cristã primitiva, a arte cristã primitiva, os primeiros pais da igreja, cânon de Agostinho. Então você vai ver ali que os pais da igreja, muitos eles colocaram esses apócrifos realmente de lado, né, como Melito, Orígenes, Cirilo de Jerusalém, Atanásio, que eram anteriores a Agostinho. E Agostinho, ele incluiu esses livros que hoje estão na Bíblia Católica. Mas Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata, ele em vida se recusou a colocar esses livros lá. E o interessante é que depois que ele morreu, ou seja, né, literalmente por cima do seu cadáver, colocaram essa tradução desses apócrifos na obra dele, que é a Vulgata. Ele mesmo não colocou. Interessante a gente saber disso, né? Porque isso gera em nós a percepção e a descoberta de que esses cânones nem sempre eram um consenso absoluto. Havia discussões e é interessante a gente conhecer e reavaliar de tempos em tempos o porquê de um livro estar ou não participando de um cânon, estar ou não na lista de pseudepígrafos ou de apócrifos, né? Pseudepígrafos, retomando o conceito falso, apócrifo seria escondido. Então, é muito interessante, né, a gente entender isso. Que Deus abençoe a sua vida por meio desse estudo, que você possa continuar se aprofundando, ouvir tudo, retém o que é bom, tá? E até o próximo vídeo. Lembrando que se você quiser adquirir esse livro, tem um link aqui na descrição. E nós vamos estar colocando também materiais de apoio referente ao que a gente está aprendendo aqui, como apostilas e um link que você pode baixar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.